Desvio de septo nasal. Você tem obstrução de nariz? Você tem obstrução na sua respiração? Meus amigos, nesse vídeo eu vou falar como é que esse desvio está afetando ou como é que ele pode afetar a sua saúde, né? O seu dia a dia. Muitas vezes ele está alterando alguma parte da sua vida e você nem está percebendo porque você se acostumou a respirar mal, a ter essa respiração. Tá certo? Então, esse vai ser o tema do vídeo da semana. Sejam todos bem-vindos, eu sou Renato Ponte, sou médico otorrino. O nosso canal já passa aí da marca de 20 milhões de visualizações, mais de 220 mil inscritos. Então, se for um conteúdo do seu interesse, não se esquece, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações no sininho. Tá certo, meu amigo? Então, mais um recado antes de continuar para as pessoas que têm interesse em saber mais sobre as minhas consultas. Eu faço consultas presenciais aqui em Fortaleza, no meu consultório, e consultas online para todo o Brasil, tá bom? Vou deixar o link da secretária na descrição para quem quiser saber mais informações, tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre o desvio de septo nasal. Renato, eu acho que eu tenho um desvio de septo nasal, ou então eu fui ao médico e ele me disse que eu tenho desvio de septo nasal, mas eu tenho dúvida, como é que isso vai afetar a minha saúde? Vai valer a pena eu fazer uma cirurgia? Enfim, então vamos lá, meus amigos, o que é que acontece? O desvio de septo nasal o septo nasal, ele divide a narina na esquerda e na direita, e o correto é que ele esteja retinho, mas muitas pessoas têm algum grau de desvio. E aqui vai a primeira informação muito importante. A maioria das pessoas, 80% na verdade da população em geral, segundo estudos, tem algum grau de desvio de septo. Só que a maioria não é obstrutivo, ou seja, não tem indicação de cirurgia, por exemplo. Existem 3 graus de desvio de septo. O desvio de septo grau 1, desvio de septo grau 2 e o desvio de septo grau 3, que é o máximo. É aquele desvio mesmo que fecha a narina, que o paciente não respira nada. Então, a maioria desses desvios é grau 1, ou seja, aquele desvio considerado leve. Agora, para os pacientes, e esse desvio de septo grau 1 geralmente não afeta a saúde, não afeta o dia a dia dessa pessoa. Agora, quando é um desvio de septo grau 2 ou grau 3, não. Aí sim afeta realmente a qualidade de vida desse paciente. Renato, mas afeta em quê? Primeiro, meus amigos, o pulmão, para a gente ventilar o pulmão completamente, o ar tem que passar pelo nariz. E aí o nariz, por um reflexo chamado reflexo nasopulmonar, ele avisa para o pulmão, se expande aí que o ar está entrando. E aí é automático, ó. Então o ar entra mais pelo nariz, né? Quem não tem desvio de septo, e o pulmão se expande completamente. O paciente que tem uma obstrução nasal, seja por um desvio de septo ou por uma rinite, enfim, esse reflexo não é totalmente feito, ou seja, ele é prejudicado. E aí o paciente inconsciente respira pela boca. E aí o que é que ele faz? Ofega. Aí fica aquela respiração forçada. Aquela respiração com a boca, ó. Né? E isso afeta em quê? Principalmente atividade física. É aquele paciente que tem uma obstrução nasal, vai fazer uma academia, uma bicicleta, uma corrida, já rapidamente ele já se cansa. É aquele paciente que vai subir uma escada, não, fazer pequeno esforço, já sente aquele cansaço. Tá bom? Então isso afeta principalmente nessa atividade física. Afeta, por exemplo, você pegou um quadro gripal e rapidamente aquela narina se fecha, né? A narina do lado do desvio rapidamente se fecha, ou seja, vai ter mais desconforto nos quadros gripais. Até prejudica, quando você pegar uma gripe ou uma sinusite, a lavagem do nariz. Por quê? Porque o soro não entra naquela narina que é fechada, ou o remédio mesmo, os sprays nasais de corticoide nasal, que são excelentes para tratar rinite e sinusite, não entra naquela narina que tem um desvio. Então esse é um outro, mais um benefício da correção desse desvio. E por último,
a questão do desvio de septo vai alterar principalmente o sono. O sono, meus amigos, é muito importante para a nossa saúde, como todos devem saber. E aí, quem tem o desvio de septo vai acabar que respirar de boca aberta, vai favorecer mais o ronco, consequentemente já favorece mais o refluxo, porque acaba que o ronco traz o refluxo. Você vai se mexer mais, você não vai aprofundar o sono, você vai se acordar com a sensação de que dormiu mal. E todas essas alterações, meus amigos, você se acostuma e pensa que é normal, e não é. Todos os dias aqui no meu consultório eu atendo pacientes que têm algum desvio de septo obstrutivo, e não, Renato, eu respiro, me acostumei e tal. Algum outro é que vem com esse relato de incômodo mesmo, mas os pacientes, o organismo se acostuma a respirar mal. E eu digo, ó, respirar não é assim, você não sabe o que é respirar bem. E quanto mais jovem o paciente, melhor faz essa cirurgia, não postergue. Eu faço cirurgias aqui em pacientes acima de 50, 55 anos, e que fala, Renato, se eu soubesse que era assim, eu teria feito antes, eu posterguei demais, eu enrolei demais, empurrei demais essa cirurgia. E aí, se eu soubesse que era assim a respiração, se eu soubesse que a cirurgia, o pós-operatório era assim, eu teria feito antes. Porque hoje, meus amigos, não se usa mais tampão nessa cirurgia, não se usa mais aquelas gases dentro do nariz. Não se usa mais, o paciente sai da cirurgia respirando. Só que nos primeiros dias, no dia seguinte da cirurgia, ele vai ali obstruir parcialmente, mas não fica fechado, tamponado como antigamente. Outra coisa, a cirurgia hoje a gente faz por videoendoscopia, ou seja, toda por dentro do nariz. O corte é dentro do nariz, não é aqui fora, não mexe nada esteticamente, fora do nariz não, tá certo? E aí, meus amigos, se você for diagnosticada com desvio de septo nasal e o otorrino, seu otorrino indicar essa cirurgia, eu recomendo que faça. Eu recomendo que faça porque muda a sua saúde por completo. Primeiro vai mudar seu sono, você vai dormir melhor, vai acordar mais disposta, sem dor de cabeça. Vai mudar a sua respiração no seu dia a dia, o seu rendimento físico e rendimento pulmonar, certo? Vai melhorar a qualidade da sua respiração, você vai fechar a boca, vai guardar mais a saliva, vai prevenir a litose. Então assim, é uma coisa que vai puxando a outra, né? Porque uma das principais causas de halitose, mau hálito, é boca seca. E quem respira pela boca geralmente tem boca seca. Então são inúmeros os benefícios da septoplastia. Então, como eu falei, repito, se você tiver indicação, procure o otorrino de sua confiança, um otorrino cirurgião, né, porque nem todos os otorrinos operam. Então eu recomendo procurar um otorrino cirurgião da sua confiança para realizar essa cirurgia. Procedimento que dura em média 1 hora, interna no dia, vai para casa no mesmo dia. É um procedimento simples, teoricamente, né, porque apesar que a anestesia é geral e tal, mas é um procedimento que eu costumo dizer que é de baixa complexidade, mas de alto retorno, ou seja, o seu retorno, o seu benefício é muito grande à frente de algum risco que possa ter. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Esse foi mais um vídeo falando sobre o desvio de septo e a septoplastia. Não se esquece, se gostou desse conteúdo, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares. Não se esquece de seguir o nosso canal e ativar as notificações no sininho. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.